amazing stories. Caríssimo. Como faz, Carlos? Guilherme, boa tarde. Olá, Guilherme. Este Homem Sombra é fantástico. É um homem, de facto, muito generoso e muito gentil. Adelino, hoje estamos num terreno que é muito caro para mim. Portanto, espero que o teu comportamento seja digno dessa estima. Como tu disse, não te atrevas a falar, por favor, do Jorge Méliès, não é? Pronto. Teremos um dia destes um combate sério nestas duas posições, porque, de facto, eu tenho uma reação inexplicável com o Viagem à Lua desse senhor, do Jorge Méliès. Incomoda-me imenso. Mas podemos falar sobre isso. Eu já estive em mentalização durante estes dias para me preparar para esse confronto. Para uma surpresa um dia destes. Está prometido que um dia destes até posso ser eu a lançar esse desafio. Mas não, mas hoje estamos... Mas hoje temos um filme. Hoje temos um desafio. Mas eu queria, antes de mais, dizer porque é que eu gostaria de falar sobre este filme. E para mim é muito importante porque é uma conversa que nós nunca tivemos. E é sobre uma parte muito específica do filme e que nada tem a ver com aquelas trivialidades. Deve ser um dos filmes que mais histórias tem. Desde a engenharia que estava por trás, a alteração da pirâmide para o monolito, porquê, o que aconteceu, o que é que o Kubrick andou a fazer, onde é que se inspirou. Todas as histórias são fascinantes. Vale a pena nós, talvez, falarmos sobre as histórias desta história, mas aquilo que eu acho verdadeiramente mais determinante no filme é realmente a sequência final. É talvez aquela que mais perplexidade sempre criou. E o que me interessa é justamente levar-te para este confronto de experiência e narrativa. Porque aquilo que deixa a intriga em aberto, supostamente descobriu-se há 10 anos, ou coisa que o valha, uma entrevista que o Kubrick terá dado em que ele advogou algumas ideias sobre aquilo que era a sua intenção quando criou a famosa sequência do Portal das Estrelas. Essa sequência do Portal das Estrelas, eu não me esqueço de um episódio cómico que houve, ou nem por isso, cómico à distância, de um professor muito jovem, grego, que veio para o IAD, que estava numa jornada, numa cruzada, para desmontar o Kubrick, invocando o grande artista que tinha inspirado aquela sequência final que, de facto, nos ajuda a perceber que viagem é que o Dave Bowman, o astronauta, está a fazer. Mas eu vou para os elementos mais simples. Porque há uma coisa aqui muito importante que eu gostaria de partilhar contigo, que é a sequência em si é muito simples. Narrativamente não é. Mas a sequência em si é muito simples. O Dave Bowman está completamente sozinho, já não tem o apoio do computador porque está desligado, e ele vai fazer o último confronto, a aproximação ao monolito. E dá-se então o alinhamento entre o monolito e os planetas e abre-se o portal onde ele vai entrar. Esse portal está muito bem criado em termos de física, porque está concebido narrativamente para se assemelhar àquilo que os astronautas fazem quando estão a experimentar as forças G, naquele famoso braço rotativo. E, portanto, o astronauta vai atravessar vários estados limite de consciência, mas nunca colapsando completamente. E depois há aqui, esta é que é a figura mais extraordinária, há aqui uma figura que é muito pouco considerada normalmente nas áreas das narrativas, que é talvez o dispositivo mais valioso, e porque é artificial, em termos de pensamento, de criação, mesmo não narrativa, que é a elipse. A elipse é um salto. E qualquer salto numa determinada continuidade, ou seja, ela no espaço ou no tempo, eu sei que isto parece demasiado teórico, mas é muito simples. Sempre que eu vejo uma imagem de alguém sentado numa cadeira num quarto e a seguir a mesma pessoa já está a sair do edifício, eu tenho uma elipse simples de tempo e de espaço. De espaço porque passei de um espaço para o outro sem atravessar os que estão intermédios, ou os que são intermédios, e de tempo porque não atravessei os tempos intermédios entre um ponto e outro ponto. Isto é uma simplicidade narrativa tão eficiente que qualquer criança consegue resolver. E, de facto, no 2001, a sequência final que leva depois à famosa imagem do Star Child,
criança estrela, é tão simples porque aquilo que vai acontecer é que dentro daquelas forças poderosas que estão a levar o nosso astronauta a entrar num corredor através de uma espécie de dimensão paralela, o que ele faz é uma viagem saltando no espaço, de ponto em ponto no espaço. Como se fosse até mesmo quase ao outro do cosmos, onde se formam as primeiras matérias até chegar finalmente ao último lugar, que é aquele famoso quarto. Então ele vai saltando de espaço em espaço, até que finalmente, quando chega ao quarto, há essa sequência que é delirante, dentro da sequência do Stargate, em que ele está no quarto, ainda vemos o módulo lunar onde ele acabou de chegar, e de repente ele volta a olhar para o lugar onde estaria o módulo lunar, e o módulo lunar já não está lá. Porque ele já está a saltar no tempo. Por isso é quando ele vai à casa de banho e regressa, vê-se mais velho e fica completamente confuso. E logo a seguir ouve o ruído que está no quarto, o outro que é ele, que está a comer, e essa inteligência é brilhante, só quando ele se apercebe que o outro é ele, é que a sua consciência transita diretamente deste eu para o outro que está sentado a comer. E assim sucessivamente, de repente o que está a comer, já com a consciência dele, olha para o lado depois e vai buscar o sal. E quando vai buscar o sal, dá um toque no copo, o copo cai, parte-se, e de repente repara que na cama está alguém. Ele fica confuso, e quando percebe que aquele alguém é ele próprio, a consciência sai daquele ponto para passar para outro ponto. E na verdade, depois, o último trânsito que se dá é quando ele olha para o monolito e entra no monolito. Portanto, a consciência dele passa para o monolito, e do monolito passa para aquilo que é então a tal criatura, o embrião que está lá dentro daquela espécie de placenta, e quando ele percebe que aquela placenta é ele próprio, ele salta lá para dentro, e depois vem o milagre final. É que aquele feto que está dentro daquela Star Child que está lá dentro começa a rodar, até que os olhos olham para a câmara. É o último instante do filme. Quando olha para a câmara, na lógica toda da narrativa que está desenvolvida antes, a consciência dele passa dali para o lado de cá. E pronto, é só isto. É uma trip. Aliás, são muitas histórias sobre justamente aquilo que foi esse o motivo que deu depois até origem a um cartaz em que se diz claramente que é The Ultimate Trip. É a grande aventura. Mas de facto, eu não sei o que é que tu sentiste quando foste, não só és um homem avisado e culto, como alegadamente. Só falas da presença do advogado, imagina, como ele não está, olha, ficarão registadas as suas palavras depois, posterior defesa. Mas, de facto, aquilo que cada um de nós tem experiência quando atravessa aquela dimensão narrativa, eu sei que quando vi pela primeira vez, devia ter 15 anos, 16, fiquei profundamente confuso. Sim. Profundamente confuso. Era maior a confusão, mas não maior do que a minha curiosidade em querer resolver essa confusão. E, aliás, boa parte da história de sucesso do filme passa por isso. Passa por ter criado uma onda de tal ordem fascinada para tentar resolver aquele enigma que se tornou um sucesso comercial. Mas, de facto, a malha narrativa não é nada fácil de resolver, à primeira vista, mas se nós estivermos com atenção, está exatamente a cada um dos pontos tudo devidamente bem assinalado. Há até uma coisa fantástica que é o momento em que o David Bowman está à beira de perder a consciência, os olhos vão alterando a cor. E a sequência de cores é brilhante até ao limite, antes de desmaiar completamente. Ele nunca chega a desmaiar. E isso é absolutamente fascinante. É fascinante. Eu acho que isto é curioso. Nós estamos no episódio número 3 do nosso podcast, o Amazing Stories, e nós já percebemos que aquilo que nos junta, no bom sentido, é que nos torna até intelectualmente íntimos, é exatamente aquilo que nos separa. Conta-me. É uma ânsia, confesso. Antes de mais, nós temos sempre aqui os minutos antes de virmos gravar, e estamos a falar sobre os objetos que nós trouxemos para hoje. E eu, pronto, é o meu defeito de historiador. Eu trouxe um livro. Trouxe a edição portuguesa do 2001. Uma belíssima introdução, que eu já li. Eu acho que é mesmo brilhante, modéstia à parte. Não sei quem é que terá escrito, mas talvez alguém que teve uma trip também
para ter escrito. Mas eu trouxe só para isto, ou seja, no fundo para fazer também este tributo ao Arthur C. Clarke e ao Kubrick, não é? Porque sem um e sem outro nós não teríamos esta história. Eu comecei por dizer isto, que aquilo que nos separa é aquilo que nos torna mais íntimos, e só pensei nisso agora quando estava a ouvir, porque os momentos que nós retiramos do filme, não é? Aquilo que nos marcou a nós, são curiosos porque não são os mesmos, não é? Nós estamos de acordo em relação àquilo que é o filme, a importância que ele tem, não é? Esta arte minimalista, não é? Que é uma coisa nova. O facto de ser aquele filme, alguém disse isto há pouco tempo, que é um filme sem herdeiros, não é? Também é importante, sim, não é? Porque sem continuidade, não abriu mais. Isso é bom, não é? Porque o filme fala por si próprio. E há duas ideias que a mim marcaram no filme, em termos da narrativa. A minha que me interessa pessoalmente é a máquina, uma vez mais, e talvez seja aqui isto que nos começa a separar. A mim é o Hall que realmente me fascina, e depois falarei sobre isso um bocadinho mais à frente, mas em termos de abordagem ao filme é curioso tu teres escolhido isto que a ti te fascina. Sim. A mim são outras duas coisas, é a ideia do vazio e também a ideia do infinito. Eu não sei se elas se anulam ou se são o problema de uma da outra. Uma tem a ver com aquela morte do astronauta, não é? A forma como ele morre, como ele vai sendo engolido. É o Frank, não é? Sim. Frank, ele vai sendo engolido pelo universo, pelo vazio, não é? E nós não ouvimos nada, não é? O que é extraordinário, não é? E o facto da NASA ter participado no filme dessa vantagem, não é? Se não há ar, não há som, portanto, deixam a pessoa ir morrendo. E nós só sabemos que a pessoa está a morrer pela respiração do Bauman, que depois nem sequer vai até ao fim, não é? Há aquele robô que parece, não é? São os braços do módulo lunar. Exatamente, que é suposto ele recolher e quase que simula. Estou a dizer isto agora, palavra de honra, não pensem neste instante, mas a forma dos braços parece quase aquele quadro, não é? Da imagem de Cristo, não é? Nas mãos. E gostei muito dessa imagem de uma máquina que pode ser afetuosa, mas depois o corpo fica para trás. Portanto, esta ideia do vazio é uma ideia que a mim me interessa. E outra tem a ver com o infinito. Porque, na minha cabeça, a imagem que marca muito o filme, e falámos sobre isso noutra semana, que não íamos falar sobre ossos que vão para o ar e que se transformam em naves, não é? Isso era demasiado fácil. Mas é quando ele está a correr dentro da nave, a ideia do infinito, que ele de fundo está a correr numa linha reta, não é? E não chega lá nenhum. E não sai do mesmo sítio. E está exatamente. Literalmente. E está no espaço limitado que é a nave espacial. No entanto, ele está a correr para o infinito. E são estas duas ideias que a mim me deixaram bastante fascinado. Além do próprio ritmo do filme, não é? O tempo do filme, que é o tempo das pessoas, não é? A forma como tudo se passa de forma que parece ser muito lenta, não é? Mas não é o tempo da conversa, de quando eles estão à espera do transporte para a estação espacial, tudo isso. A mim fascina-me isto. A ideia do infinito, acho que está muito presente. Eu, quando estou a falar contigo, às vezes penso nisso. Aquilo que me interessa na sci-fi, na verdade, é tão diferente daquilo que te interessa a ti, e é isso que nos liga. E essa é a parte divertida. A mim é o vazio, não é? O vazio da morte, da escuridão, dela ser engolido, e depois do infinito dentro de um espaço limitado. Mas deixa-me só perceber que eu ainda não entendi. Qual é a tua... falaste na máquina. Qual é a tua a reação ao supercomputador, já que aquilo é uma super máquina? E não é? Neste sentido, ou seja, aquela máquina é uma máquina que é perfeita, não é? Aliás, a tripulação tem esse objetivo, tem a consciência que vai a Júpiter, que pode ser eventualmente uma viagem sem regresso, mas quem garante que a viagem acontece é a máquina Hall. A mim interessa-me por isto. Como personagem, interessa-me que uma luz seja uma personagem. E a única forma que nós sabemos que a luz está a interagir como se fosse um ator... Mas tu estás a referir-te à luz que se vê... Eu acho que é um paradoxo bonito. A luz que se vê por trás da lente... Que é, exatamente. E a luz torna-se mais ou menos intensa, traduzindo o estado de espírito da própria máquina. E o que me interessa em concreto... Mas é uma incongruência, como tu sabes. É um truque... Isso que é fascinante. Exatamente. É fantástico, porque se aquilo é uma lente... Não é um ecrã. A lente tem que estar completamente escura para, obviamente, ter imagem do outro lado. Mas, de facto, esse é talvez um dos aspectos que bom a teres trazido isso. Afinal, ainda há coisas que nos ligam. Mas, se fosse para voltar atrás, era um elogio. Ou seja, aquilo que nos separa e aquilo que, de facto, nos torna mais... Claro que sim. Ou não estaríamos aqui. Mais próximos. Mas é muito interessante isso, porque não é fácil de perceber que há um paradoxo naquele computador, na forma como aquele óculo se transforma, porque é efetivamente uma lente, se transforma numa dimensão de representação.
porque tu não podes ter ali luz, é impossível, porque aquilo é uma lente. E como lente quer, tem um diafragma, portanto tem que estar completamente às escuras para que a luz passe para o outro lado. E, portanto, esta ambivalência é fantástica. Talvez um dos truques mais engenhosos que o Kubrick arranjou para dar uma dimensão visual a uma máquina que não o tem, só tem uma presença material em voz. Certo, concordo, a questão técnica acompanha-te porque disseste bem, mas a mim o que me fascina é esta questão de, no primeiro momento, ser a intensidade de a luz que permite perceber que é uma personagem. E depois, eu acho que eu tenho uma característica, e isto, de facto, é isso que me fascina no supercomputador, é que ele é perfeito, até o momento em que ele comete um erro. E quando ele comete o erro, eu vou falar um pouco de memória, estou a puxar pela cabeça pelo filme. Ele faz aquilo que nós fazemos como seres humanos. Primeiro, ele desmente, ou seja, não pode ter cometido o erro, porque ele é uma super máquina, não é? Da inteligência artificial. E depois, quando é confrontado pelos astronautas com o seu próprio erro, ele faz aquilo que também nós fazemos, que é a nossa própria humanidade, não é? Ele vai depois vingar-se e vai esconder o seu próprio erro, até matando um homem. Portanto, a mim parece-me que é. E é assim que eu vejo esta sequência, que é, à medida que o homem se torna mais autocontrolado, existe muito... Eles quase não têm sentimentos, não é? Mesmo, há ali um fortíssimo autocontrole sentimental. É a máquina que se vai humanizando, tornando-se imperfeita. E ela parte de um caminho que é a máquina que é perfeita, porque é o melhor supercomputador feito desde sempre, e ela torna-se humana através do erro. E, para terminar, é a sequência da morte da própria máquina, não é? Que é uma morte altamente humanizada. Talvez só o Blade Runner, não é? Do Tears and the Rain, é que seja uma morte tão humanizada quanto a do Wall. Ele tem consciência, é isso que eu acho fascinante, Carlos Costa, ele tem consciência, eu não sei se a palavra é essa, ele está a ser morto, se está a ser desligado, mas ele tem consciência que está a acontecer aquilo, ele pede até ao David que não, uma vez mais são os Davids, não é? Sem dúvida. E tu bateste tão fortemente no meu Dave do Prometheus. Mas voltaremos aos Davids, porque há muitos Davids. Muitos. Da inteligência artificial também. É um nome muito forte para a habilidade. E para dizer, ou seja, notei esse esforço de transformar aquilo que não era numa outra coisa. E é isso que me fascina. Ou seja, esta parte do filme, para mim, deixa-me integrado. A parte como ele vai morrendo. Ele tem consciência que vai... E é uma sequência muito longa, não é? Ele vai sendo desligado e ele tem consciência que está a morrer e ele depois sente uma coisa que eu acho que é nossa, não é? De nós três, ele sente medo. E ele diz isso mesmo, não é? Não me desligues, não é? Porque eu tenho medo de morrer. Ele me diz que eu tenho medo de ser desligado, não tenho medo que me faças um reset, eu tenho medo de morrer. E ele acaba a cantar uma canção num tom altamente infantilizado. Ou seja, a máquina que é perfeita, que vai garantir que nós vamos até Júpiter, e a única missão dela é essa, mesmo que ele tenha que matar os seres humanos, ele tem que garantir que nós vamos até à orla de Júpiter. Ele depois tem um retrocesso, humaniza-se e depois se infantiliza até morrer. A ideia do medo é uma coisa... É fantástico. É fascinante. É uma máquina que é perfeita na programação. Não te esqueças. E isso é muito claro. Aliás, a própria designação do Wall, depois tem outras histórias. É computador, tenho uma calma, que é computador, algoritmo heuristicamente programado. Exatamente, aqui é a questão da heurística. Mas isso é uma questão muito complicada. São duas formas de conhecimento. Exatamente. São duas formas de conhecimento. Exatamente. Não é? Portanto, são dois métodos de conhecimento. Completamente diferentes e que entram em colapso. Mas, de facto, em termos de programação, a máquina está correta. A máquina tem instruções de programação para cumprir corretamente. Ela é perfeita nesse sentido de programação que está fechada. E ela aceita que aquilo que está a fazer é para cumprir justamente a perfeição do seu programa. E a sua perfeição está exatamente no cumprimento desse programa. Depois há essa dimensão fantástica. Mais fantástico, para além do I'm Afraid, Dave, do Eu Tenho Medo, Dave, é o teor da canção, que é do Daisy, que é absolutamente genial, que está lá, que foi o programador dele que lhe ensinou. Está toda aqui uma dimensão, como tu dizes muito bem, em termos de metáfora, poderosíssima. Mas eu gostaria de voltar a isso depois. Deixa-me só regressar, porque o meu desafio ainda não foi resolvido. O meu desafio é muito simples. Continuo intrigado como é que tu resolveste o enigma narrativo daquela sequência final. De 2001? Do David Bowman, sim. Quando entra no Stargate... O que é que tu achas que aconteceu? A forma mais honesta que eu tenho de dizê-lo é: demorei muito tempo
em primeiro lugar, a ter empatia com esta sequência. Ou seja, eu, tal como tu, vi o filme muito novo e devo ter visto, não tantas como tu, mas devemos ter visto o filme, vou dizer um número redondo, talvez 10, 20 vezes. Sim, seguramente. Sempre que ela aparece, vemos, não é? E aquilo, para mim, não fazia muito sentido no filme. Para já, é um filme de ficção científica sem alienígenas. E isto a mim deixou-me logo curioso. Depois tem a questão do monólito, que eu demorei muito tempo também a percebê-lo, e já volto a sequência. O monólito, para mim, só tem um significado ali, que ele representa o sentimento de possibilidade, não é? Que pode acontecer alguma coisa quando se interage com o monólito. Eu sei que ele tem uma função na narrativa, ou seja, nós, na timeline do filme, nos 3 momentos em que ele aparece, nós percebemos que é um sinal que é enviado, percebemos que ele pontua a narrativa, mas ele por si próprio, não é? É perfeito, não é? Assim, E só por ser perfeito, lembra-me, peço desculpa estar a fazer desvio, é um pouco como o filme A Esfera, que se passa no fundo do oceano. Nós só sabemos que a esfera é alienígena porque a esfera é perfeita, e além de ser a forma geométrica redonda. Ou seja, tudo aquilo que são figuras geométricas que são perfeitas não podem ser produzidas pelo homem. É ali unicamente que se percebe logo, na minha opinião, não é? Que retrata que não é feito por nós. É lindíssimo, de facto, é o potencial da metáfora do monolito, mas não te esqueças que é muito mais simples do que isso. É uma porta. Sim, aliás, eu usei uma sempre de possibilidade. É uma porta, é uma porta. Aliás, antes de abrir o corredor final, verdade, o monolito fica não só achatado, como oculto pelo negro do espaço. E, portanto, transforma-se literalmente numa porta. Aliás, é curioso porque o formato do monolito é exatamente o formato da imagem que o Kubrick desenhou. É fantástico, não é? É delicioso. É fantástico, não é? Como é que de repente há uma correlação intencional entre as duas coisas? É fantástico. Mas há muitas histórias. Todavia, como é que tu... eu acho que continua a ser de facto um maior desafio, por isso é que ganhou uma dimensão tão extraordinária que tem uma designação própria do Star Child. Nem sequer tem tradução correta e adequada em português, mas pronto. Será a criança estrela. Não pode ser aquela ideia da criança nascida ou renascida pelo Stardust? Sim, mas aquilo é uma transcendência. Olha, voltamos outra vez ao teu tema de preferência, e o meu também, que é aí um ponto de contacto, que é a ideia de que aquela entidade está em trânsito para outra forma de existência. Percebes? Há uma força evolutiva muito poderosa por trás desta narrativa. Então talvez eu possa então responder à tua pergunta neste sentido. Não tenho uma opinião, não tenho uma interpretação heurística. Mas o que é que sentiste? Eu vejo aquilo de uma forma, vejo aquilo como como eu disse há pouco, vejo aquilo como uma tripa alucinada pelos olhos do Bauman, e vejo depois uma sequência que resulta no aparecimento de um feto astral, não sei se eu posso dizer isto. Olha, talvez a expressão mais feliz para Star Child. E eu vejo isto de uma perspectiva um bocadinho filosófica, se me desculpares. Não tenho de desculpar, eu tenho de ouvir e parece uma coisa muito listesiana, ou seja, que é ali, parece-me o aparecimento do homem novo, de um outro homem, que se reconstrói. Eu não consigo ver naquela sequência muito mais do que isso. Quando vejo a criança, vejo um feto astral, alguma coisa que reconstrói, e vejo o nascimento do novo homem, não vejo... Eu compreendo. Não consigo ver para além disto, entende? Não vejo nada ali mais. Mas talvez o que é que tenha sentido, porque eu vou-te dizer o que é que me perturbou, ainda hoje me perturba, é que, de facto, narrativamente, no fim, esse feto astral faz a tal rotação muito lenta, muito bem vista. Exatamente, até ele olhar diretamente para nós. Se não há aqui uma intenção absolutamente precisa, deliberada, da parte do Kubrick, é quase impossível. Tem que ver, mas qual é que não é fácil? Não, mas é que isto para implicar com questões de... E essa é talvez a parte mais fascinante. O trânsito de um eu que vai de corpo em corpo para passar até do próprio corpo, passa de um corpo com uma idade para o mesmo corpo com outra idade, mas há uma separação clara entre aquilo que é essa entidade que migra de ponto para ponto e talvez aquilo que depois tem a ver com o monolito, e por isso é que eu trago esta pen. Isto é uma pen que tem 32 GB, isto leva pelo menos 20 cópias do 2001 em alta definição. Agrada-me imenso, esta foi a última aquisição porque tem uma marca de um colosso que também caiu, que é Kodak. É curioso, não é? Mas passámos de uma
VHS para isto, é uma banalização da memória que é tão grande que passa exatamente, no caso do 2001, por aquilo que depois o Kubrick não diz, mas o Arthur C. Clarke diz, que o monolito é uma espécie de pene gigante onde estão lá dentro essas entidades. Então, Carlos, deixa-me voltar atrás. Migraram para esse sítio. Percebes? A tua ideia de ver se isto faz algum sentido para ti. Estou a pensar agora, à medida que nós vamos conversando, porque eu, de facto, não me foquei muito nessa sequência, porque não tem esse valor, enfim, do meu interesse pessoal. Mas repente a tua ideia de que a criança, quando se vira para mim, para ti, para o Leandro, ou seja, quando se vira para nós, e tu dizes que o Kubrick quis que isso fosse liberado, ou seja, que criar essa complicidade. Não tenho dúvida. E voltando à nossa ideia daquilo que é o sentimento de possibilidade que dá o monólito e outras coisas quaisquer, não terá o Kubrick, pergunto eu, a dar-nos a hipótese de nós podermos ver aquilo que ainda não existe? Ou seja, seguramente, sim. ser um processo quase de leitura linear, sim. Ele vira-se para nós e nós estamos a ver aquilo que não existe ainda, não é? Ligado a esta questão também do feto astral e daquilo que é o processo de reconstrução. É muito interessante, há muitas metáforas, mas deixa-me voltar outra vez aqui só para fechar. É o processo da canalização, sabes? É que a canalização narrativa que está naquela sequência é muito concreta. Portanto, é muito difícil... Tu disseste canalização da narrativa. Canalização. Adorei. É que é muito difícil fugires desta última instância do tal... essa do feto astral é bonito. Essa metáfora está muito bem achada. É uma boa, belíssima... Eu preparo os podcasts. Pois eu já vi que sim. Eles fazem vantagem, por isso está bem vantagem. Para além da garrafa verde. Embora não almoce. Eu não almoço para preparar o podcast. Exatamente. Não almoces. Continua nesta dieta que estás ótimo. Volta numa trip. É o teu melhor. Estás numa trip. Exatamente. Falta de açúcar no sangue. Sabes, deixa-me só dizer-te que... não temos tempo para mais, porque isto era para levantar esta pertinência da tal canalização narrativa. Porque aquilo que está ali é concreto. Por mais ambiguidade que possa surgir em termos de potencial para metáforas, mas o que está ali é uma coisa muito concreta. Mas porquê tu tens essa tentação? Tu tens essa característica que é... Diz-me. Eu noto isso em ti ao fim de 3 programas, não é? Tu racionalizas muito... Não é demasiado, não disse demasiado. Não é em excesso. Nem estou preocupado com isso. Exatamente. Nem estou preocupado com isso. Mas ou seja, tu tens sempre uma explicação, tens uma lógica que faz sentido, entendes? E eu não sou capaz de ter isso para tudo aquilo que eu vejo. Compreendo. Tu és capaz, tu és um intérprete neste sentido em que tu és capaz de olhar, interpretar e a tua lógica faz sentido. Eu, por exemplo, eu deixo muitas coisas, até na minha vida pessoal, incompletas. E é como historiador. Eu, como historiador, faço isto. Eu lido muito bem com o espaço vazio. Há um recorte cronológico, não há fontes para preenchê-lo. Eu deixo ficar. Eu lido muito bem com o vazio. Estou a pensar em voz alta. Isto tem um efeito quase psicanalítico. E tu tens sempre uma explicação que é lógica e que te ouvindo e estando a ver o filme mentalmente, que faz sentido. Tu sentes isso? Ou seja, sinto. Tens uma explicação para... Não, é uma necessidade mais que uma explicação. Uma necessidade de perceber Podes explicar isso melhor? Que peças é que foram usadas para fazer aquele encaixe. Mas é uma necessidade narrativa? Ou é uma necessidade que é tua? A canalização narrativa. Não há, para mim, não há o potencial da metáfora, que é o que nós estamos aqui a falar, só tem valor em extensão se aquilo que estiver lá por baixo for de facto coerente. Não pode ser só uma questão técnica para ti. De técnica narrativa. Mas sim, Tu és demasiado interessante para que essa tua curiosidade, essa tua insubmissão se reduza apenas à tecnicidade narrativa. Mas não, eu dou-te um exemplo, muito simples. António Lobo Antunes, o meu nome é Legião. Grande livro. Não é? Só este título. Claro que já tem um encaixe, é um encaixe bíblico. Mas o meu nome é Legião é tão perfeito, enquanto definição material, a tal canalização que está lá por dentro, não é? Quando tu tens alguém a dizer que o meu nome, que é a coisa mais individual que há, não existe, é Legião, é uma coisa absolutamente prodigiosa. Quando tu juntas as duas coisas, as duas peças ligam-se com uma perfeição de tal ordem, têm um potencial narrativo exatamente por causa disso. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em aproximar-me metaforicamente das coisas se não olhar para a sua ligação interna. E eu sou muito mais nihilista. Eu lido muito mais com o vazio e com o infinito. Achas que é isso? Não sei. Mas é muito interessante isso. Porque, só para fecharmos este capítulo, claro que resolveste o meu enigma numa parte,
Mas há uma dimensão que só pode funcionar se nós, à vista concreta, estivermos a conversar, como é evidente. Não estamos a falar sobre, não estamos a falar com. Quando estamos a falar com o filme, com a narrativa, a experiência é completamente diferente. Nós estamos a falar sobre. Mas fascina-me essa forma como tu ultrapassas a dimensão narrativa e de repente estás num plano estratosférico. Mas perfeitamente coerente. Perfeitamente coerente. Eu sou o feto astral deste podcast. Pois és. E estás em rotação. E tu és o meu pai narrativo. Antes isso do que eu vou. As coisas que nós dizemos quando estamos em jejum, que é o meu caso. Pois isso é muito mal. Começa a temer pela tua saúde. Não, só física, mental. Para já. Aliás, a proposta, não sei se nós fizemos um acordo, que é nunca estamos em acordo, e ficamos aqui abertos sobre se nós iríamos ou não falar sobre o próximo tema do próximo programa. E não está escrito para não criar, esse acordo não está escrito para não criar eventuais, exatamente, para não criar eventuais indícios que nos possam depois comprometer. Exatamente. Portanto, nós não vamos falar sobre filmes de ficção científica dos anos 50 no próximo podcast. Exatamente, é isso que eu te ia perguntar, porque tu fizeste uma armadilha. Me parece coisa minha, não é? Não parece nada coisa tua. É uma armadilha, eu confesso que não está fácil de sair, mas enfim, de sair da minha parte, porque fui verdadeiramente apanhado com o Martim Muniz na porta. Mas estou encantado porque tenho uma contrassenha depois para te dar quando para a semana falamos sobre isso. A mim somente estava a falar sobre a ficção científica dos anos 50 por tratarem do medo. E é nesse sentido, o medo que aqueles filmes têm. Tu vais falar, antecipo eu, muito da estética dos filmes, das narrativas dos filmes. São filmes muito bonitos, não é? E me interessa-me de que é que eles tratam e encontrei ali uma coisa, um comum, que são histórias do medo. E acho que se vai ligar muito, sem querer antecipar muito, com aquilo que está a passar hoje em dia, neste mundo desgraçado, o mundo está desumanizado, não é? Até se está a perder o próprio valor da dignidade da morte, que é uma coisa absolutamente chocante, esta insanidade moral, mas liga-se muito ao que se passa, a guerra a invasão da Ucrânia pela Rússia, e agora este conflito no Médio Oriente, não é? O medo do outro, daquele que nós não conhecemos, não é? E acho que eles nos anos 50 ajudam muito a perceber isso, não é? A nossa coisa inata, temos medo daquilo que nós não conhecemos, não é? E da má ciência, não é? O prejuízo da má ciência. Sem dúvida, o prejuízo da má ciência, sem dúvida. E do mau julgamento. Muito obrigado, Carlos Costa. Aprendi muito contigo hoje, uma vez mais. Com certeza, como sempre. Só te vi pelo conteúdo da PEN. Será para outros passos. Isso mesmo. Um grande abraço. Obrigado, Guilherme. Obrigado. Amazing stories.